Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E aí, gostou do quarto reforço do Vasco confirmado aí para disputar essa Série B de 2022? Se trata aí do atacante Zé Vita, né, do Marcílio Dias. Disputou o último campeonato estadual lá de Santa Catarina e tá chegando aí para reforçar o nosso Vascão. E aí, na sua opinião, reforço? Refugo? Aposta? Na minha opinião, mais uma aposta. Das 4 contratações do Vasco confirmadas, se trata aí de 3 apostas e 1 refugo. Por isso que a gente está torcendo aí, né, para que essa situação do atacante de nível de seleção realmente seja verdade, que realmente o Vasco esteja certo aí com esse jogador, porque realmente é uma função que o Vasco precisa muito, esse atacante de lado de campo. E tá pipocando o nome por aí, né? Se trata, já ouvi falar aí do Sanches, do Savarino, até do Quadrado que tá lá na Juventus, né? Porque a informação que estão colocando aí é que é um atacante de seleção, titular da sua seleção. Então realmente aí, tomara que possa ajudar o nosso Vascão e a gente está ansioso aí por esse nome. Outras informações aí do mercado da bola do Vasco, na família vascaína, tem aí o Berramin Royhazer, que realmente pode estar acertando com o Vasco, um jogador de 21 anos, seria um contrato até 2025, mas ele só chegaria aí em julho, né? Seu contrato aí com o River Plate, né, se encerra. Mais um jogador aí que parece ser interessante, porque a gente viu outras movimentações aqui no futebol brasileiro interessado nesse jogador, né, que é o caso do Atlético Paranaense, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. Então realmente a gente entende que possa ser um jogador, mais um jogador que possa ajudar. E outros nomes também que a gente está esperando a confirmação, se trata aí também do Carlos de Penha, que dizem aí que está tudo certo com o Vasco, mas ainda não chegou. E o Vasco realmente precisa desses jogadores aí mais diferenciado tecnicamente, porque até o momento os confirmados, 3 apostas e 1 refugo. Essa é minha opinião. Deixa aí a sua, família vascaína. Quem é esse atacante aí de seleção que vai chegar aí para nos ajudar? Vamos seguir o nosso vídeo e falar aí do Sérgio Frias, né? A Net Vasco até destacou essa situação aqui, ó. Sérgio Frias critica a reprovação de emenda que obrigava o Vasco a oferecer ações da SAF primeiro a torcedores vascaíno. Eu vou passar o vídeo aqui que ele fala, que ele lê essa proposta. Vamos lá, se liga. Você aprova a emenda aditiva proposta pelo conselheiro Sérgio Frias para o artigo 135 do Estatuto Social, que é o que fala sobre SAF? Seria o 135.7, ou seja, seria uma adição, esse V e I aí que vocês estão vendo. No caso de venda de cotas de quaisquer ações preferenciais ou ordinárias da SAF Vasco, a diretoria administrativa está obrigada a oferecê-las na mesma totalidade do que vier a ser ofertado ao mercado e, primeiramente, de forma pública aos torcedores que queiram adquiri-las, concedendo aos mesmos um prazo mínimo de 180 dias para que possam exercer esse direito prioritário de aquisição. Então, a ideia aí é que você oferte a possibilidade daquele percentual que você quer vender para terceiros para a torcida, para que ela possa comprar. Não pensem que nós não pensamos em tudo. Daquelas perguntas banais que venham. Nós temos resposta para todas elas. Nós sabemos perfeitamente. Nós observamos o modelo inglês. Nós sabemos que já há clube brasileiro fazendo isso, querendo fazer isso. Isso não foi feito de orelhada. Além do que foi pesquisado em relação ao Real Betis da Espanha, que é outra legislação, é outra lógica, mas foi pesquisado. Somente após esse período, ou seja, somente após o período de 180 dias, poderá a diretoria administrativa autorizar a venda de algum percentual remanescente, se houver, ou seja, se a torcida comprar tudo, não há, para quaisquer outros terceiros possíveis adquirentes, ou seja, qualquer empresa, qualquer um que esteja no mercado. A oferta de debêntures ou ações a classe A está vinculado àqueles 30% que o Vasco mantém, sob qualquer nomenclatura, não satisfaz a obrigação estabelecida neste dispositivo normativo. Então, aquilo que já é do Vasco, o Vasco já entendeu que é para si, não entra. O que entra é o que você vai ofertar para o mercado. Essa proposta foi rejeitada com cerca de 80% dos votos.
houve 34 votos a favor e 4 abstenções. E 80% contra. Ou quase 80% contra, um pouquinho mais de 80% contra, não importa. É injustificável. Se vocês me perguntarem, Sérgio Frias, você imaginava que isso aconteceria? Dentro da lógica de que se quer fazer alguma coisa por interesses inconfessáveis com essa empresa, é claro que não poderia passar. Como é que eu vou dar oportunidade para a torcida do Vasco entrar nisso? Como é que eu vou dar oportunidade para a torcida do Vasco ser dona do Vasco? Não posso. Se eu der a oportunidade para a torcida do Vasco ser dona do Vasco, eu perco o controle. Eu perco o controle. Eu, Vasco, tenho controle, mas eu perco o controle daquilo que eu estou fazendo. Que eu estou querendo fazer com esse grupo. Qual a sua opinião em relação a essa emenda aí que o Sérgio Frias propôs, mas que foi aí negada, né? Seria aí literalmente o Vasco é dos vascaínos. Mas acho assim, na minha visão, muita gente fala que não, mas é o que eu vejo nas redes sociais. Tem os que não concordam com essa minha opinião. Eu vejo que a maioria da torcida do Vasco está a favor da SAF. E muito por causa do cenário que essa gestão, infelizmente, construiu aí. Um Vasco fragilizado, dentro e fora de campo. Uma empresa que chegou fazendo promessas que realmente ali alimentam o coração do vascaíno, que é transformar o Vasco novamente em um clube competitivo. Haja visto aquela ideia, né, que o Josh colocou antes do clássico contra o Flamengo, né, que seria o último jogo aí com diferença de orçamento. Então eles construíram aí um cenário perfeito. Eu acho que mesmo que isso fosse aprovado aí ontem no Conselho, eu acho que o torcedor do Vasco, dificilmente acho que compraria a ideia, porque a maioria hoje vê como foi aí um tempo atrás o projeto do Leve. Hoje eu acho que eles estão confiantes aí nessa empresa 777, família vascaína. Eu tenho uma ideia que realmente a SAF é o futuro do Vasco, mas não nesse momento, não por essa gestão. Eu acho que se o Vasco tivesse em outro momento, a gente conseguiria uma proposta muito melhor. E na sequência do nosso vídeo, é basicamente isso que eu quero falar. Vou trazer aqui mais uma vez, no vídeo de mais cedo eu trouxe, né, o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, falando da situação de SAF, a situação como ele vai implementar lá no Atlético Paranaense, e aí falando da nova liga aí que pode acontecer no futebol brasileiro e o tanto de papel colorido que pode entrar nos clubes aí no Brasil. O Ronaldo já falou isso, né? O John Textor também já comentou sobre isso. Claro que a 777 está interessada nessa situação e ele vai colocar aqui, ó, muito bem, se liga só. E por isso que fica aquela pergunta, será que é o momento do Vasco vender o seu futebol? Se essa liga tivesse aí organizada, o Vasco não conseguiria uma proposta muito melhor? Mas vamos lá, se liga só no Petralha. E na pergunta do Jairo, quanto isso atrapalha a questão da SAF? Se tem alguma ligação isso? Não. Veja, claro que atrapalha. Quando você for fazer a conta do valuation, uma coisa é com dívida, outra coisa é sem dívida. Entende? Mas nós estamos seguindo, já firmamos um acordo, ainda é confidencial, nós estamos iniciando todos os trabalhos porque nós precisamos saber quanto vale o Atlético. Não é baseado no passado, e sim baseado no futuro. A Liga... Nós não temos, o único país do mundo que não tem uma liga. A nossa liga vale menos que a Major League americana. A nossa liga vale 1/4 da francesa. Aliás, essa sempre foi uma luta tua. A CBF mudou agora. Mudou e não mudou, né? Porque está dentro do mesmo não sistema. Não mudou nada. Isso pode alterar alguma coisa nessa criação de liga, não? Isso é politicagem. Conversa para boi dormir. Eu disse isso na reunião lá, então me sinto muito à vontade de repetir aquilo. O Atlético Paranaense, os 20 clubes brasileiros, os 40 clubes da Série A e da B, não precisam da CBF para formar sua liga. Está na lei. A lei nos ampara. Quem faz a grade da CBF é a Globo. Sim. O horário dos jogos, tudo isso. Entendeu? Então, até 24... 19 clubes estão comprometidos com a Globo. Né? A Globo já se mexe para começar a comprar dos maiores, 25 para até 30. Eu não acredito que ninguém venda, porque os valores que a Globo paga são vis. A liga criada, entende? Nós temos aí já propostas na mesa de bilhões de dólares para participar em percentuais da liga. Entende? A Globo nunca vendeu os direitos a nível internacional. Ninguém conhece os clubes brasileiros fora do Brasil.
Se você fizer uma pesquisa, a Ponte Preta é tão conhecida quanto o Fluminense no mundo. Então, você tendo 25, você tendo uma liga, você tendo, fazendo um projeto profissional, eu, pela minha experiência, no mínimo triplica. Sabe quanto que a Globo paga por todos os 3 produtos, pay-per-view, aberta e fechada? 300 milhões de dólares. Não, você pode dizer, não, mas o câmbio, isso, aquilo, influencia. Tudo bem. Sabe quanto que vale a liga inglesa? 5 bilhões de pounds. Não tem sentido. Não tem, absolutamente. O nosso futebol, será que são todos os dirigentes que passaram por todos os clubes incompetentes ou corruptos? Ou é o modelo que faliu? E aí fica aquela pergunta, né? Se o Vasco fosse mais organizado hoje, não precisava ter essa pressa para vender o futebol do Vasco, né? A última salvação, talvez essa nova liga acontecendo, o Vasco conseguiria uma proposta aí muito melhor, se é o que a maioria quer vender o futebol do clube. Família, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.